Excelente dia, tarde ou noite para você, meu querido extraordinário que está aqui sintonizado no meu canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero começar te perguntando o seguinte: o que é a realidade para você? Como que você define realidade? Essa é uma coisa muito importante para você se questionar, porque se você vier responder para mim, por exemplo, realidade é o que eu sei, o que eu falo e ponto final. Isso já é um conceito bem diferente do que eu quero falar para vocês aqui. Internaliza agora a seguinte frase: a realidade em si não existe. O que existe de fato é a percepção da realidade de cada um. Pensa como se cada um de nós usasse um óculos. Cadê o meu óculos? Aqui. Agora vocês podem me ver, vocês vão me ver de óculos. Esse é o meu óculos. Eu enxergo através desse óculos. Tem pessoas que têm um grau maior, tem pessoas que usam óculos escuro, tem pessoas que nem usam óculos, né? Mas imagina como se todo mundo usasse um óculos. E esse óculos é um filtro. É um filtro, é uma percepção individual da realidade de cada um. E esse óculos, ele é formado através dos seus traumas, das suas experiências, da sua criação e de tudo aquilo que você passou na sua vida, principalmente na fase da sua infância e adolescência. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você cresceu em um ambiente tóxico, que a sua família é uma família bem tóxica, seus pais tiveram relacionamentos tóxicos, te trataram mal e etc e tal. Essa família é disfuncional. E aí você cresce. E como adulto, responde para mim de forma sincera. Você acredita que você vê o mundo com os mesmos olhos de uma pessoa que teve uma família acolhedora, amorosa, afetiva, cuidadora, que estava lá protegendo a criança? Claro que não, né? A sua visão de realidade vai ser muito diferente da visão de realidade dessa outra pessoa. Então pode ser que vocês passem pela mesma experiência, só que vocês vão ver de formas totalmente diferentes. Isso é ótimo, porque isso significa que todos nós temos uma certa individualidade. Isso também serve, por exemplo, para gêmeos. Gêmeos idênticos e que passaram pela mesma criação, pelas mesmas coisas, só que a individualidade faz com que cada um perceba essas experiências de formas diferentes. E aí a gente vai criando a certa personalidade de cada um. Quando a gente fala sobre seres humanos, é tudo muito subjetivo. Então não tem uma regrinha, não tem uma fórmula. É tudo muito subjetivo, depende muito de como que a pessoa enxerga o mundo, qual que foi a criação. Então quando você lidar com alguma briga ou desentendimento com qualquer pessoa que seja, você tem que lembrar o seguinte: o óculos dessa pessoa, o filtro que essa pessoa tem, a percepção de visão de realidade que essa pessoa tem é bem diferente da sua. O óculos que aquela pessoa usa não é o mesmo que o seu. Você não sabe pelo que a pessoa passou, você não sabe como que foi a criação dela, você não sabe quais foram os traumas, porque às vezes o que é trauma para ela pode não ser trauma para você. Lembra que a percepção da mesma experiência são diferentes em cada pessoa. Então pode ser que ela tenha sofrido de uma coisa que para você seja nada, seja ridículo, mas que para a pessoa foi um trauma. Lembrando da segunda coisa também, a visão de uma criança, a percepção de uma criança é muito diferente da de um adulto. Então, não tem como você olhar um trauma lá de trás que você passou na infância e falar, não, mas foi besteira aquilo. Porque a sua visão de adulto já é muito diferente da visão que você tinha lá quando você passou por aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu passei muito bullying, eu sofri muito bullying na escola. Tem adulto hoje que fala, principalmente as pessoas que fizeram bullying comigo, tá? Elas falam ainda hoje o seguinte: mas era brincadeira de criança. Você não superou o passado, não? Então, para essas pessoas, o bullying não era nada. Para essas pessoas, o que elas faziam comigo não era absolutamente nada, era uma brincadeira. Só que para mim, foi a pior coisa que eu passei naquela época.
Então não tem como hoje adulta olhar e falar, ah, não, porque realmente bullying é tudo, nossa, todo mundo, não. Bullying pra mim foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Então lembra de sempre olhar com a visão de como você estava lá atrás, né? Se você for banalizar as coisas que você passou quando criança, você só vai sofrer mais ainda. Vai sofrer mais ainda, porque você está negligenciando a sua criança, está negligenciando o que a sua criança passou e os traumas lá de trás. E são esses traumas que moldam a sua realidade hoje, a sua percepção hoje, esse óculos, né? Então, as suas crenças, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo aquilo que você alimenta dentro de você, provém lá de trás. Então, não pode negligenciar de jeito nenhum. E isso, tô falando só sobre você, tá? Para os outros também serve. Não pode negligenciar a dor do outro. Porque você não é o outro. Você não sabe pelo que o outro passou ou está passando. Então, o que de fato é a empatia? É você tentar enxergar a experiência através do óculos da outra pessoa. Da visão da outra pessoa. É difícil, é o que eu falei, é difícil, porque você não é aquela pessoa, mas você está fazendo um esforço ali para direcionar a sua visão para tentar entender o lado da pessoa. Isso não significa que você concorde com o que ela está falando, tá? Significa que você tem a capacidade de entender o ponto de vista dela. E você tem o seu, e tá tudo bem. Vou dar outro exemplo, tá? Vamos supor que você cresceu vendo seus pais xingando um ao outro. Ou, sei lá, de forma violenta mesmo, fisicamente, eles se tratavam lá de uma forma bem ruim mesmo, tá? Vamos supor que você cresceu vendo isso. Qual que vai ser a sua percepção da realidade, né? Isso, lembra, não é regra, mas é um padrão. Qual que é a sua visão sobre o casamento? Caos. Então, você ter crescido em um ambiente que seus pais se xingavam, se batiam, etc e tal, você cresceu com essa visão, com essa percepção, você formou esse óculos, cadê meu óculos? Você formou esse óculos dizendo que casamento é caótico, porque era a sua maior referência naquela época. Então, quando você se torna adulto, o que acontece? A tendência é você repetir esse padrão. Porque lembra que eu falei em alguns episódios atrás que o seu cérebro ele quer economizar energia. Então, a melhor forma de economizar energia é repetindo padrões que você já conhece. Então, a chance de você repetir um relacionamento tóxico e caótico na sua vida adulta é muito grande também. E aí, assim, você se torna escravo do seu subconsciente, do seu passado. Porque nesse caso, qual que é o desconhecido, né, para a pessoa? É o relacionamento saudável, infelizmente. Então, essa pessoa, ela tende a sempre repetir o que ela já conhece, o relacionamento caótico, e fugir do desconhecido, que nesse caso é o relacionamento saudável. Então, por que eu falo que entender tudo isso, internalizar tudo isso, vai fazer você melhorar essa questão de se estressar com os outros? Questão de, eu não consigo conversar com as pessoas porque elas não me entendem, porque elas parecem que são burras, porque elas me irritam. É você entender que cada um tem a sua própria percepção da realidade, cada um tem o seu próprio óculos, seu próprio filtro, seu próprio jeito de lidar com o mundo através da criação que essa pessoa teve. Então, de forma empática, é você entender que você não sabe qual que foi a criação dessa pessoa e você falar, beleza, eu vou respeitar a sua história. Isso faz toda a diferença. É você entender que não vale a pena você perder, gastar sua energia em coisas que você não controla. Você não controla. Você controla a criação da pessoa? Você controla o que a pessoa faz, o que ela fala? Não. Então, para que você vai gastar e desperdiçar a sua energia nisso? Lembra, a sua energia é como se fosse uma pilha, ela é limitada. Uma hora ela acaba. Então, não é melhor você dedicar essa energia em alguma coisa que realmente faça sentido, que você controle, que depende de você? Então, use de forma sábia, porque aí sim você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor.
e para você se livrar desses padrões de comportamento, de relacionamento, de crenças, de tudo isso aí que você já não aguenta mais, me procura. Porque através da hipnose a gente consegue fazer um tratamento, ó, lindo, e você renasce, você começa uma vida nova, tá? Então me procura porque eu consigo te ajudar. Então eu espero que você use esse conhecimento que eu te dei hoje como uma ferramenta para você otimizar a sua bateria, a sua energia, para melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia. Lembre-se primeiro, antes de tudo, que você não consegue controlar os outros. Ou o que os outros falam, o que os outros pensam, enfim, o que os outros falam. Não tem nada a ver com você. Segundo, cada um tem a sua própria percepção de realidade. Cada um tem o seu próprio óculos, que depende da criação da pessoa, de como que ela passou essa infância/adolescência dela. E terceiro, se preocupe com aquilo que você pode controlar, que é o que? As suas reações ao que acontece com você. Lembra que eu falei, não é fácil, mas é simples, percebe? Só de ser simples é muito mais atingível, é mais possível, é muito mais acessível. Então, vai colocando isso em prática, porque é só a prática que vai te ajudar nisso, tá? Então, um beijo e até a próxima.